aqui das melhores intenções que existem, nem vou falar os nomes, mas vocês devem pensar, que falam do pobre, não sei o que e tal, mas está na televisão e a coisa é para vender, imagem positiva, etc. Não importa, mas é para vender. O filme não é depois. Você fala que o filme é documentário, você nem deve usar a palavra é grega. Você deve usar reportagem, porque ninguém sabe o que é documentário. Aliás, cineasta ninguém sabe o que é, né? Diga lá, reportagem que mais ou menos a pessoa entende. E o curioso é que, então, esse valor monetário de se vender imagem, uma coisa, desaparece muito. Um ano depois, daí elas vão ver, etc. Algumas veem com interesse, algumas veem com enfado profundo. A Dona Teresa no Santo Forte, que é a personagem principal, eu chamei para ver as pessoas do filme, e ela foi lá, e ela não entendia aquele filme. Pô. Essas pessoas falando, isso é televisão, isso não é um filme. Pô. Eu falo, só tem pobre negro, pô, isso não é que filme, isso não existe. Pô, que chato, que merda que eu tô aqui. Daí ela aparece e fala, tal, tudo bem. Tá, quando que acaba? Aparece de novo, foi embora, e passou o tempo, foi embora, sem ligar. 10 dias depois, na casa da patroa, que tem a primeira mansão lá na Gávea, ela me ligou porque ela tinha visto no Jornal Brasil uma fotinho com um release, uma coisa desse tipo. Daí ela entendeu que era um filme. Ela não podia conceber que aquilo fosse um filme. Coutinho, quando você é perguntado o senhor quem é, isso um pouco igualitariza as relações de poder ali no set. Né? Eu volto a essa questão da relação do poder porque isso é explícito. Né? Você, apesar de não ser um autor, no sentido de falar pelos seus personagens, é você quem é o dono do olhar sobre eles. É você quem organiza esses personagens na edição final. Eles não participam da edição, apesar de você... Não. Acho mentira esse troço da edição democrática. Acho tudo então, em geral uma cascata. É uma outra forma de autoria. Né? Não é uma autoria tradicional, mas você é o organizador de tudo isso. E aí, nos filmes em que você usa a pesquisa, se coloca um problema, porque você sabe muito mais sobre eles e eles não sabem nada sobre você. Né? Não. Mesmo sem pesquisa, nunca saberão nada sobre mim. Sim. Mas como é lidar... Salvo se me grampearem. Exatamente. Por isso que eu estou fazendo um filme agora que eu tenho que falar sobre mim e é um desastre. Eu odeio esse filme já de cara, né? Mas não, é claro. Eu sou um fantasma, eu sou um diretor de cinema. O que você faz? Eu sou um diretor de cinema. Agora, às vezes, me fazem perguntas, entende? Que, eventualmente, eu tenho que dizer no fim, princípio. A gente vai ver. Mas, enfim, você tem medo da morte? Me coloca questões também. Sendo que um deles me domina inteiramente, que é um cara surtado que aparece no final. Ele me domina inteiramente. Eu tento, ele que conduz o jogo. Agora, isso que você falou é importante porque essa questão, Ismael, Jean-Claude, que falam muito disso, é uma relação de poder. É claro que é não é negada. Agora, veja bem, às vezes tem a pesquisa, às vezes não tem, eu sei mais, eu sei menos. Eu sei mais, às vezes eu até tenho que perguntar para o que o cara não fala, eu tenho que falar, e aquele dia tal, não aparece, eu tenho que postar. Aí o dia do Frank Sinatra, prova que eu sei. Entendeu? Agora, a pessoa não sabe que eu as vi em vídeo e que eu sei direito. Então, conta para mim como se fosse a primeira vez, o que é um dado fundamental. Agora, essa relação de poder, o próprio Ismael fala disso, que no fundo carrega complexo de culpa. Bom, o complexo de culpa a gente carrega sempre, né? Mas nesse nível não carrego, não carrego. Eu na vida carrego, eu não atravesso a rua sem culpa. Filmando eu não carrego. É a única coisa que me libera na vida, a culpa é filmar. Te juro por Deus, o resto não. Comprar sorvete, falar com meu filho, aí é fogo. Mas filmando, não carrego esse complexo de culpa. A segunda coisa é a seguinte, não, é verdade que eu sei, eu não sei a pesquisa, mas assim. Mas o problema é que eu tento, claro que tudo é uma utopia, eu prefiro ter uma utopia dessa do que outras, tá? Daqui a 100 anos o mundo vai mudar, esquece. Me fale daqui a 100 anos que eu estou fora, né? Estou hoje e amanhã, então fora dos 100 anos. Agora, então, uma utopia, a utopia de ser igualitário temporariamente, é uma utopia. É que eu tento. Me colocar no lugar do outro, isso não existe. Mas é uma utopia que vale a pena tentar isso, né? E tem outra coisa, eu acho que se há uma diferença no que eu faço,
já que eu admito que eu não sou autor e não sou artista, mas alguma coisa eu devo saber, sei lá. É o fato de admitir que, enfim, eu estou na estaca zero e não sei nada e quero aprender, sabe? Eu não parto dos princípios. Eu tento me despir, tá nu dos preconceitos e tal, até onde é possível, entende? Então, entra um troço que, quando funciona, isso não acontece nos outros filmes nenhum, quase nunca, acaba sendo uma conversa em que não é a pessoa que fala para mim, há uma conversa que surge do lugar. Que ela nunca diria se eu não estivesse lá. Surge da relação. Surge da relação naquele dia, não ontem e não amanhã. Eu tenho um caso incrível de uma pessoa de Babilônia que tem um discurso fantástico, não pelo conteúdo, mas pela forma, sobre a questão da infância e delinquência, o papel da escola e da família e tal, né? Uma mulher do Babilônia. Esse discurso ela repetiu várias vezes quando ia à televisão lá, quando ia lançar o filme e tal, e era um zero. Acontece que quando ela falou para mim, ela falou depois de falar da morte de irmão, ela falou com emoção, ela falou com uma sintaxe, ela falou com vocabulário, que era extraordinário. Então eu acho o seguinte, que o que se produz quando há essa coisa, não há sempre. Depende de acaso e método, como se diz, né? Mas de repente surge um torce que é uma coisa que você não sabe mais quem está entrevistando quem. O caso extremo é o nosso amigo do fim e princípio, entende? Chico Moisés. O Chico Moisés, que é extraordinário. Ele simplesmente fui lá e ele me destrói. Ele simplesmente ganha todas. Ele ganha todas, entende? E quando acontece isso, te juro por Deus, eu rezo aos céus que aconteça mais, entende? Mas ali, Coutinho, ali não havia pesquisa, né? Digamos assim, você estava mais despido nesse encontro. Isso que eu queria saber de você. Quer dizer, quando há pesquisa, de certa forma, esse encontro não é, de certo modo, minimizado, já que você tem uma pauta, um roteiro prévio, por mais que a verdade do personagem emerja ali na relação, na cena? Não, a verdade acho que não vai emergir nunca, nem coisa, mas... A verdade da cena, né? Verdade, Não na cena. A da quer cena, dizer, a verdade da filmagem. da filmagem. A da filmagem existe, ao ponto que você pode observar que eu falo do Frank Sinatra. Tá? A verdade emerge ao ponto que você tem dados daquela entrevista que você sabe que eu sei mais que o cara, mesmo que você não lesse sobre mim. Está lá, não está escondido, entende? Agora, então você fala, se a entrevista de mim, é claro que a entrevista eu preferia não ter, se fosse possível, porque de não saber nada de uma pessoa, e é um problema simplesmente prático. Como eu posso pegar uma equipe e botar num prédio sem saber? É impossível, eu teria que ter 3 meses de filmagem, enfim, fazer uma produção de $2 milhões. Então não dá para... Teria que fazer pesquisa mesmo. E claro que tem essa coisa, pô, eu já conheço a história. Agora, acontece, e às vezes não é fácil ver, porque teria que... Aí tem que fazer críticas genéticas, tem que fazer pesquisa, como é que foi, etc. Acontece que há coisas que são contadas na pesquisa de um jeito, e de um troço maravilhoso, e não muito maravilhoso, na filmagem, nem sempre. Acontece que, de repente, uma personagem conta uma história extraordinária, ela envereda por uma outra trilha, e aí depende se eu erro ou acerto de acompanhar, que muda. Então, não tem uma pauta jornalística tipo assim, não. Ela era uma rainha do Egito, e acabou. Sempre há uma possibilidade de que a coisa desvie para outra coisa. A ponto de que certas pessoas, entende? Há um discurso massa que eu acho extraordinário, inclusive no nível que a gente está falando de entender o ponto de vista do outro, de uma mulher que diz que todo brasileiro é preguiçoso. Você lembra disso? Maria Pia. Bom, essa mulher pesquisa, ela entrou no filme porque tinha várias pessoas que eram medíocres, como entrevista, que a gente punha e falava, quem sabe? Tinham várias que eram assim. Tem 32 no filme. E eu sabia dela que ela era espanhola, que veio para o Brasil, trabalhou 50 anos numa família e tal. Mas poucos dados além disso, entende? Ia acabar a entrevista, você vê o filme, você vai notar, durou 5 segundos, eu ia dizer chega, e ela sairia do filme, eu acho. De repente, bateu um troço, em geral, um bate, eu erro toda hora. O documentário é baseado na possibilidade de errar. Você tem que resolver na hora, não adianta 1 minuto depois você pensar, devia ter dito isso ou não devia ter dito. Então, aí eu pergunto para ela, mas o Brasil, pobreza, ela sim, ela começa um discurso extraordinário, que eu só retruco um pouco no começo. Não, mas o Brasil, daí desisti, porque que é extraordinário porque o brasileiro é preguiçoso, entende?
Então, esse troço não estava na pesquisa, passa a ser o centro da questão, esse discurso, e que é um discurso fascinante, que é um discurso de direita, e que o público ri quando ouve, mas o público ri e por dentro, 70% do público aprova o que ela diz. Você conhece isso? O público aprova, mas não pode dizer aquilo que a outra pensa, entende? Então, é um elemento que está fora da pesquisa e que surge. E é claro que quanto mais surge de fora, é melhor. Agora, a minha vontade realmente é que fosse um troço a partir do zero. É que torna-se uma coisa quase impossível, né?